último vídeo do Biópsia da História do Brasil, nós falamos sobre o primeiro reinado. Vimos que, após 1826, com a morte da Leopoldina, tanto os problemas de administração do Dom Pedro, que havia tomado algumas atitudes mais autoritárias, como o desgaste pessoal que ele teve com a sua própria esposa, que ele traiu a Leopoldina e todos aqueles outros problemas, criou uma situação que era insustentável a sua continuidade como imperador do Brasil. E paralelamente a isso, nós tivemos a morte de Dom João VI em Portugal, que acabou criando uma crise sucessória em Portugal. Então ele teve que abdicar o trono do Brasil e ir para Portugal resolver esses problemas de lá e abandonar o trono aqui porque já era insustentável e não tinha mais o apoio necessário. Nesse vídeo, portanto, nós vamos dar continuidade à história do Brasil e vamos falar dos 9 anos seguintes ao primeiro reinado. O primeiro reinado foram 9 anos, 1822 a 1831, que é o ano da abdicação, e nesse vídeo nós vamos começar o período regencial. Este vai de 1831 a 1840, que termina com o chamado golpe da maioridade. Para efeitos didáticos, nós vamos dividir o período regencial em dois períodos menores. O período das chamadas regências trinas e o período das chamadas regências unas. Portanto, este vídeo nós vamos falar sobre as duas regências trinas. A primeira regência trina é a chamada regência trina provisória, que é só em 1831, e a regência trina permanente, essa já vai de 1831 a 1835. E aí no segundo vídeo nós vamos falar sobre as duas regências unas que nós vamos ter aí até 1840, quando nós temos o golpe da maioridade. Portanto, estabelecendo aqui as características mais gerais do começo do período regencial, nós temos que ter em mente que, nesse momento, o imperador, o próximo imperador do Brasil, Dom Pedro II, era apenas uma pequena criança. E para mantê-lo longe de todo aquele turbilhão que estava acontecendo no Brasil, nessa época ele tinha mais ou menos 6 anos de idade, ele foi mantido durante todo o tempo no Palácio de São Cristóvão, o Paço da Boa Vista, né? E ele ficava mantido lá no palácio, de modo que lá ele pudesse ter a sua educação. Educação essa que estava a cargo de José Bonifácio. José Bonifácio ele vai ser tutor de Dom Pedro durante 2 anos, até ser acusado de conspiração e ele vai ser removido aí do cargo pelo Feijó. Pois bem, o Dom Pedro II, portanto, ele está nesse momento ainda uma criança, está recluso no palácio e ele fica longe do que está acontecendo no Brasil. E o panorama do Brasil é o seguinte: com o fim do poder imperial, nós não temos mais um imperador, mas nós temos uma regência, muitas províncias começam a contestar a autoridade do poder do Rio de Janeiro. E é exatamente por isso que, ao longo do período regencial, nós vamos ter a eclosão de várias revoltas. Nós vamos falar sobre algumas delas nesse vídeo e vão ter muitas mais nos próximos vídeos. Além disso, é claro, é nesse período, principalmente nesse começo do período, de 1831 até mais ou menos 34, 35, nós tínhamos ali um turbilhão de ideias, que podem ser resumidas na figura de 3 partidos. O partido dos chamados liberais exaltados, esses defendiam uma ideia de um Brasil federalista, em alguns casos até mesmo já defendiam a república, portanto era a parte mais revolucionária, mais progressista que você tinha das ideias naquele momento circulando no Rio de Janeiro. Você tinha também o chamado partido dos liberais moderados, esses já defendiam uma monarquia constitucional com alguma centralização política, e você tinha o chamado partido restauracionista, ou partido português, que defendia a volta de Dom Pedro I, que ele voltasse a ser imperador do Brasil. Portanto, as ideias nesse momento se resumiam a esses 3 partidos. Os liberais exaltados eram um partido, portanto, mais revolucionário, mais progressista, como você queria chamar. O partido liberal moderado, ele tinha ali um pessoal um pouco mais progressista, mas outros um tanto mais conservadores, e o partido português era a ala mais conservadora. Este era o panorama naquele momento. E com a convocação da regência trina provisória, essa já vem imediatamente após a abdicação de Dom Pedro I, porque a necessidade de você organizar o país, você já tinha ali, naquele momento, estabelecido mais ou menos o caráter do que ia ser tanto a primeira regência trina, quanto a segunda, que foi o caráter de você ter ali um militar e 2 advogados mais relacionados à aristocracia. Nesse momento, portanto, o estabelecimento dessa primeira regência trina provisória vai ser esse militar com esses 2 advogados, que a função básica deles, a priori, vai ser tentar organizar o país com a saída de Dom Pedro. Então eles convocam de volta o ministério que havia sido demitido pelo Dom Pedro, eles acabam com uns exílios que o Dom Pedro havia decretado, algumas prisões políticas elas deixam de existir, então umas antigas figuras voltam a participar do cenário político brasileiro. Então nada mais nada menos, eles organizam o país mais ou menos e desfazem algumas ações de Dom Pedro, além, é claro, de suspender, por exemplo, o poder moderador, porque você já não tinha mais o imperador, então não havia necessidade desse poder no momento. Enfim, então eles organizam a casa para a vinda da segunda regência trina, essa sim vai ser a permanente.
Então, com o fim da primeira chamada Regência Trina Provisória, ela que foi em 1831, nós temos a convocação para as eleições da chamada Regência Trina Permanente. Então nós temos essas eleições, elas acontecem em 1831, e já em 1831 essa nova regência ela entra em vigor. E ela vai ser composta por 2 aristocratas e um militar mais uma vez. Você tinha, portanto, um aristocrata do Nordeste, um aristocrata do Sul e um militar do Sudeste. Então formou-se nesse momento esse triunvirato, cujo objetivo era tentar segurar o Brasil unificado, porque naquele momento você tinha revoltas começando a eclodir. Na verdade, essas revoltas elas vão eclodir na prática durante as chamadas regências unas, ou seja, a partir de 1835, mas os ideais que iriam fomentar essas revoltas começam nesse momento. O turbilhão de ideias está acontecendo nesse momento, e é o dever dessa regência tentar manter a unidade nacional. Eles vão tentar manter essa unidade nacional, a priori começando a aumentar a centralização do poder no Rio de Janeiro. Mas também acontece nesse momento um fato muito importante, que é a convocação do padre Feijó para que ele integrasse o Ministério da Justiça. Feijó vai ficar no Ministério da Justiça de 1831 a 1832, foi um período curto. No entanto, nesse momento ele cria a chamada Guarda Nacional. A Guarda Nacional ela era um braço paramilitar, ok, composta por como se fosse uma milícia pelos principais aristocratas, cujo objetivo era exatamente suprimir essas revoltas que poderiam eclodir e que de fato vão eclodir. A Guarda Nacional ela vai se estender até a Primeira República, tá? Mas ela vai ter um declínio muito grande com a proclamação da República, porque ela, desde o começo, ela vai disputar os interesses com o próprio exército, já que ela era como se fosse um exército paralelo. E quando foi o período da proclamação da República, um dos motivos de ter uma insatisfação por parte de alguns militares vai ser exatamente a existência da Guarda Nacional. Então, é importante nós falarmos sobre ela aqui. Ela é criada nesse momento pelo padre Feijó, ele que mais uma vez vai vir na história do Brasil um pouco mais tarde, em 1835, já na chamada Regência Una. Isso já é tema para o vídeo seguinte. O padre Feijó, ele que era um liberal, ele tinha posições contrárias até mesmo à Igreja Católica, ele defendia o fim do celibato. Ele também era um dos inimigos principais de Bonifácio, já que o Bonifácio tinha uma posição um pouco mais centralista e o Feijó um pouco mais federalista. E por causa disso, o Feijó ele vai acusar o Bonifácio de, teoricamente, estar fazendo uma conspiração envolvendo o Dom Pedro II, tá usando o menino como uma figura política, e por causa disso, depois de um conjunto de confusões, eles vão tentar prender o José Bonifácio. A priori não vai dar certo, mas no fim eles acabam de fato demitindo o José Bonifácio de tutor do Dom Pedro, e ele vai pro exílio na sua casa de praia e fica lá até morrer em 1838. Ou seja, nesse momento, José Bonifácio, quando ele deixa de ser tutor de Dom Pedro, praticamente ele perde toda a sua atuação política no Brasil. Ele que havia tido muita atuação no começo da independência, no começo do primeiro reinado, agora ele voltou a ter bastante atuação como tutor do Dom Pedro. Ele sai ali como se fosse pela porta dos fundos, de fato um declínio muito triste para a história do Brasil, e vai morrer no exílio na sua casa de praia em 1838. Mesmo com a segunda regência trina, essa já sendo a permanente, tentando manter a centralidade do poder e evitar a eclosão de revoltas, ela não vai ser capaz de manter a paz no Brasil, e aí nós vamos ter a eclosão da primeira grande revolta durante o período regencial. Essa revolta começa em 1832, que é chamada de Cabanada. Ela acontece no Pernambuco, também se estende para o Alagoas e algumas outras províncias do Nordeste. A Cabanada ela vai se estender de 1832 a 1835. Vai ser composta por diversos segmentos da sociedade: índios, negros libertos, aristocratas, militares, e o objetivo dessa revolta era pedir a volta de Dom Pedro I ao trono. Ou seja, enquanto para algumas pessoas o Dom Pedro era aquela figura tirânica, aquela figura ruim, para outros ela era um motivo de exaltação, inclusive para essa revolta que queria a volta de Dom Pedro I, ok? Então o objetivo dela vai ser trazer o Dom Pedro I de volta para o Brasil. No entanto, ele morre em 1834 e em 1835 eles conseguem reprimir essa revolta. No fim, você vai ter um saldo de mortes de mais ou menos 2.300 pessoas mortas, mais 1.300 presas, ou seja, de fato foi uma grande revolta no Nordeste, que durou aí mais ou menos 3, 4 anos e pedia a volta do Dom Pedro, mas não teve sucesso. No entanto, essa vai ser a primeira de várias revoltas. Nós vamos ter revoltas, portanto, nesse momento, tanto esta que eu falei, cujo objetivo era pedir a volta do Dom Pedro I, quanto outras revoltas, isso já mais no segundo momento, a partir de 1835, cujo objetivo era não o separatismo em si, mas
a contestação das regências. Algumas dessas revoltas, inclusive a Farroupilha, que nós vamos falar no próximo vídeo, ela contestava não a monarquia, mas contestava os regentes. Então a Farroupilha, a priori, algumas das suas lideranças queriam não a independência do Rio Grande do Sul, mas apenas que o Rio Grande do Sul ele rompesse com o Rio de Janeiro até que o Dom Pedro II virasse imperador, e quando ele voltasse, eles poderiam voltar. Então nesse momento nós temos revoltas, algumas delas que são de descontentamento com as regências de modo geral, ou seja, elas querem se separar da regência, seja para trazer o Dom Pedro I de volta, seja para poder chamar o Dom Pedro II e aguardar o Dom Pedro II, ou seja, você para de obedecer o Rio de Janeiro até que o Dom Pedro II venha. Então você tem as que pedem o Dom Pedro I, as que pedem o Dom Pedro II e aquelas que querem, estas sim, criar um país independente, uma república independente. Essas nós vamos falar também no próximo vídeo. Portanto, nesse momento, já em 1834, nós já temos o estabelecimento da regência trina permanente, nós já temos a Guarda Nacional, nós estamos no meio da chamada cabanada em Pernambuco. Durante todo esse momento, eles percebem que a situação estava ficando insustentável, que mais revoltas iriam eclodir, e eles fazem uma jogada jurídica e legislativa muito interessante, que foi o chamado Ato Adicional de 1834. O Ato Adicional de 1834 é uma reforma constitucional, portanto ele faz algumas mudanças na Constituição de 1824, como diminuir as atribuições do poder moderador. Ele também cria as chamadas Assembleias Provinciais Legislativas, ou seja, ele concede uma determinada autonomia às províncias, autonomia essa que vai ser a prerrogativa para que, a partir de 1835, várias províncias comecem a fazer as suas próprias revoltas, e ele também vai extinguir a chamada regência trina, instaurando assim a chamada regência una. Portanto, em 1834, o Ato Adicional ele faz essas mudanças no momento regencial, ele faz essas mudanças na organização das regências, na própria organização das províncias, e convoca novas eleições para que possa eleger o primeiro regente da chamada primeira regência una permanente. Vão ser duas regências unas, essas regências deveriam durar teoricamente 4 anos, nós vamos ver que nenhuma das duas vai chegar aos 4 anos. Portanto, vai ser eleito nesse momento a figura do Padre Feijó para ser o líder da primeira regência una, e ele vai ficar no poder de 1835, que é onde nós vamos terminar esse vídeo, até 1837, mas tudo isso já é tema para o próximo vídeo. Portanto, como fechamento aqui desse momento, que vai de 1831 a 1835, temos que perceber que nós temos um debate entre aqueles que defendem a descentralização e aqueles que defendem a unidade nacional com a centralização. Então nós temos esse debate entre conservadores e liberais, já é mais ou menos o limiar do que vão ser os conservadores e liberais ao longo do restante da regência e do segundo reinado, e nós temos aqui o panorama que vai ser o responsável pela eclosão das revoltas essas que vão querer ou a volta de Dom Pedro, ou aguardar Dom Pedro II, ou criar um país independente. É aqui como me despeço de vocês, esperando vocês no próximo vídeo, para nós falarmos sobre as regências unas e as várias revoltas que vão eclodir de 1835 a 1840. Que Deus abençoe sempre e até o próximo vídeo.